Você já ouviu dizer que o final será melhor do que o começo? Você acha que sempre acontece assim? Ou quando realmente se chega ao final, se percebe que o final foi melhor do que o começo? Será que em todas as áreas nós podemos afirmar? Sim, quando você alcança o final das coisas, principalmente quando é conquista de alguma coisa e que você cooperou intensamente com seus esforços para alcançar, então, logicamente, que sim. Mas tem muitas pessoas que começam muitas coisas, começam na maior das emoções, começam assim radiantes, mas elas não têm perseverança suficiente para perseguir aquilo que elas iniciaram e para prosseguir até alcançar o final disso. E existem muitas pessoas frustradas na vida, muitas frustradas por quê? Porque elas iniciaram bem, percorreram uma certa distância bem, depois já foram perdendo ânimo e perderam o ânimo e desistiram, pararam. Amado, em toda situação da vida o começo é brilhante. Toda situação, tudo que você vai fazer de início são coisas assim que você é levado pela emoção, né? E a emoção te dá força, mas você não permanece na emoção, porque a emoção logo diante das primeiras dificuldades acaba-se a emoção, e aí você tem que andar segundo a razão. Um exemplo muito simples, no casamento. O casamento é uma coisa extraordinária quando você inicia 3 meses, 4 meses, 1 ano. Mas daí a pessoa cai na realidade que o casamento não é tão somente estar com a esposa, né? Aí começam a aparecer as dificuldades da vida, né? Onde a pessoa vai ter que se desdobrar. E muitas vezes, em meio a essas dificuldades, há uma certa incompreensão de um para com o outro, e eles não conseguem se manter adiante. Aquela emoção, aquela alegria que eles tinham vai sendo culminada, vai terminando, e muitas pessoas não chegam a completar a carreira do casamento, mesmo que tenham prometido diante de Deus que vai amá-la e que vai amá-lo, né? Aquelas palavras foram colocadas ali porque é um rito de se colocar, né? Sempre acontece assim, mas o casamento na prática é um tempo de ajuste, um tempo de acertar, até porque são duas pessoas diferentes, estão se unindo, né? E às vezes isso demora-se um bom tempo, e há necessidade de ter paciência e perseverança até chegar o momento em que o homem vai saber exatamente a vontade da esposa, vai saber exatamente como ela é, vai saber exatamente, assim, vai discernir quando ela está brava, quando ela não está, vai discernir quando ela está bem, quando ela não está, e consequentemente a mulher para com o homem também, E muitas vezes, amados, não se dá tempo suficiente para o ajuste e, consequentemente, aquilo que começou tão bonito, né? Com flores, com tanta coisa, não tem um prosseguimento exato. É diferente, porventura, na vida cristã? É diferente, porventura, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor? Eu não creio que seja diferente. Porque quando você encontra com Jesus, você tem um contato com Ele extraordinário. Uma emoção grandiosa invade a tua alma, você recebe o novo nascimento e você recebe a alegria da salvação que nada se compara a ela. Nada se compara a ela, né? Mas iniciar bem é uma maravilha. Mas a Bíblia está cheia de registros e de orientações, está cheia de exortações, admoestação, para que a gente tenha perseverança na caminhada. Ora,
Se a Bíblia fala que eu tenho que ter perseverança, quer dizer que eu vou encontrar com muitos obstáculos, com muitas dificuldades, e que irão surgir e que elas poderão ter força suficiente para apagar a chama da fé no meu coração. Terão força suficiente para jogar um balde de água gelada, de água fria nas nossas emoções. Aí nós vamos cair na realidade que a caminhada cristã, ela não é feita tão somente de prazer do contato com Cristo, mas a caminhada cristã também, ela tem muitos percalços, ela tem muitos espinhos, ela tem muitas dificuldades, ela tem um treinamento muito grandioso e precioso que é dado pelo Senhor e que muitas vezes nós não suportamos perseverar nessa caminhada. Começamos bem, andamos um tempo bem e logo a chama vai se apagando em nós e nós ficamos tão somente como um chumaço, ficamos tão somente como um tição tirado do meio do fogo. Está escrito no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 3, da carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 5, está escrito assim: o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Preste atenção, amados. Você está com a Bíblia na mão? Se tiver, por favor, acompanhe a leitura da Bíblia. Se não tiver com a Bíblia na mão, eu creio que eles vão por aqui. Então, por favor, acompanhe conosco. Ok? Está escrito assim: o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Isso está escrito. O apóstolo São Paulo, ele escreveu essa carta aos Tessalônicos, aonde ele ficou ali mais ou menos 2 anos. E ele escreveu 2 cartas, a primeira carta e a segunda. Uma não foi escrita muito distante da outra, não. E ele tinha mais 2 companheiros junto com ele. E quem eram essas pessoas? Silvano e Timóteo. Silvano era o Silas mesmo, né? Silvano e Timóteo. Esses 2 companheiros estavam com ele e o apóstolo São Paulo, ele escreveu essa carta, mas tinha um motivo, uma razão por ter escrito. E geralmente, essa carta que ele escreve levado por uma situação que estava se iniciando dentro da igreja. O apóstolo São Paulo, irmãos, ele sempre teve prontidão com respeito à igreja do Senhor Jesus. Ele sempre esteve de olho espiritual, sempre analisando, sempre com os ouvidos abertos para ouvir e obter as informações das igrejas. Tanto que ele falou que pesava sobre ele a responsabilidade das igrejas. Ele sentiu o bispado sobre a vida dele, a responsabilidade de ser pastor das igrejas por onde ele havia passado e tinha colocado alguém para substituí-lo, mas ele nunca perdeu a ligação com esses líderes que ele colocou. Ele sempre estava em contato porque ele queria saber da saúde espiritual dos líderes e, consequentemente, da saúde espiritual da igreja. Porque quando o líder está doente, a igreja está doente. A situação da igreja é o retrato de quem está sobre o púlpito dela. É o retrato. Então, ele sempre procurou e ele jamais deixou de orientar, surgisse qualquer coisa que viesse trazer perigo à salvação daquelas pessoas que ele ganhou com tanta luta, com tanta determinação, com tanta perseguição que ele sofreu e com tanta perseverança que ele tinha, porque no coração dele estava ali a força do amor de Deus com respeito a essas pessoas. E ele foi perseverante naquilo que o Senhor lhe deu, nunca parou, nunca desistiu, nunca desanimou. Não posso dizer a vocês que ele nunca teve assim um sentimento de sentir-se um tanto quanto chateado mediante determinada situação.
Ele se sentiu e muito, sentiu traição. Muitas pessoas estavam junto com ele, o traíram. Sentiu perseguição, muitas pessoas conterrâneos dele o perseguiram. Irmãos de fé o perseguiram. Pessoas ímpias o perseguiram. Perigo de morte, muitas vezes, mas nunca ele parou. Ele foi uma pessoa perseverante. E eu entendo porque ele foi uma pessoa perseverante. Porque ele entendeu exatamente o significado da salvação. Quão importante para ele foi a salvação. Tanta que ele considerou todas as outras coisas como esterco, para poder então ser uma pessoa salva e permanecer na salvação. Eu não sei se existe alguma coisa na tua vida que você valoriza mais do que a salvação. Se assim o é, você ainda não entendeu a grandiosidade da salvação. Você ainda não compreendeu quão grande é a salvação que o Senhor Deus te deu. E ela é tão grande, que o Senhor perseverou em te salvar. O Senhor Jesus Cristo, ele perseverou para enfrentar Ele sabia o que ele ia passar, mas ele foi até o fim, porque ele estava olhando para mim, estava olhando para você. Sem ele não haveria de jeito nenhum, modo algum, salvação. Então, mas você, querido, quando você ouviu o Evangelho, não foi a primeira vez que você ouviu que você se converteu. Quem sabe, talvez, você até sentiu repulsa quando você ouviu o Evangelho pela primeira vez. Mas o Senhor desistiu de você? Não. Ele perseverou, dada a valiosidade da tua vida para Ele. Ele perseverou e Ele foi batendo na porta do teu coração. Quantas vezes você ouviu o Evangelho? Cada vez que você ouvir era o Senhor perseverando para te ganhar, para te encontrar. Porque na realidade, nenhum de nós encontrou a Cristo. Nenhum de nós. Você encontra aquilo que perdeu-se. E Jesus nunca teve perdido. Nós é que estávamos perdidos. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo falou de Zaqueu. Estava perdido e foi achado. Amém? Você também estava perdido e o Senhor te encontrou. E olha que Ele fez isso aqui, ó. Porque da mesma forma que Adão escondeu-se de Deus depois que havia pecado, nós também andávamos nos escondendo de Deus. Ou nós nos escondíamos de Deus, ou então nós nos apegávamos à nossa religião, pensando que a nossa religião seria a corda da salvação, buscando ter segurança debaixo da nossa religião. E quando você recebe a Cristo, você sabe que não foi religião que te salvou. Você percebe que nenhuma religião te levou à salvação. Porque Jesus não estabeleceu uma religião. Jesus estabeleceu a salvação através do sangue dele, através do perdão dos pecados, através da pessoa dele. Por isso que ele fala assim, que ele é o caminho, não é um dos, mas ele é. E muitas pessoas estão buscando-se na religião, achando que todos os caminhos conduzirá a Deus. Todos os caminhos. Você pode estar onde você quiser, você vai para... De queira ou não queira, você vai para o céu de qualquer maneira, porque todo o caminho vai levar a Deus. Irmão, Jesus Cristo disse, eu sou. Eu sou o artigo definido ali. Eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um dos, mas ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amado, o Senhor perseverou para te salvar. Viu? O Senhor perseverou para te salvar. Por isso eu quero dizer uma coisa para você. Valorize o que o Senhor fez por você. Porque você não pensa que foi fácil para Ele te salvar, não. Além de ter pagado o preço lá na cruz, Ele teve que fazer isso no teu coração. Ó. Bater, até que você recebeu. Não foi do dia para a noite.
E quantas vezes você já não quis fugir da presença dele? Quantas vezes você já não permitiu que coisas outras entrassem na tua vida e assumisse o primeiro lugar na tua vida? Sabe por quê, amado? Porque eu penso que você ainda não conheceu totalmente o plano da salvação e, consequentemente, você não a valoriza como ela realmente deve ser valorizada. Olha aqui, irmãos. Paulo, ele tinha tanto zelo, mas tanto zelo, mas tanto zelo com as pessoas, ele não brincava de religião, irmão. Ele não brincava com a palavra de Deus. Ele não brincava. Ele anunciava o evangelho puro. O evangelho puro. Então ele era uma pessoa vigilante. Quando ele escreve essa carta, e há um motivo para ele escrever, há uma razão para ele escrever. E o que estava acontecendo, irmão? O que começou a acontecer? Na verdade, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, aos Tessalonicenses. Não muitos dias depois, talvez uma semana, 15 dias, ele já escreveu outra, dado o conhecimento que ele teve de coisas que estavam acontecendo e trazendo perigo para a vida dos irmãos, para a salvação, porque ele sabia o que ele havia ensinado para a igreja, ele sabia o que ele havia pregado, foi ele que a fundou, foi ele que a inaugurou, e ele sabia o que ele havia transmitido. Então, o que aconteceu, irmãos? Aconteceu que logo após ele sair dali, e ele sempre de tocaia, né? Ele começou a observar que de repente algumas pessoas passaram a entrar na igreja e começaram a trazer coisas que não tinham nada a ver com o evangelho. Nada a ver com o evangelho. Nada. Começou-se a acrescentar coisas. Irmãos, você sabe de uma coisa? Você sabe que o mundo está lastrado de pessoas viciadas, está lastrado de pessoas aí entregues ao pecado. O mundo jaz no maligno, esteja no vício, não esteja no vício, esteja no bem, não esteja no bem, mas se a pessoa não tiver Cristo como Salvador, não tiver Cristo como Senhor, ela não pode adentrar ao céu por causa da sua bondade, qualquer coisa assim. E ela também não vai poder adentrar ao céu por causa da sua religiosidade, da sua religião. Eu ouvi há muito tempo, eu creio que mais de 30 anos atrás, 35 anos atrás, um pastor, um missionário americano, chamado Lawrence Olson, ele tinha um programa numa rádio no Rio de Janeiro e aqui em Pouso Alegre eu ouvia. Ele disse uma coisa numa ocasião que eu fiquei a pensar. Ele disse que o que levará o maior número de pessoas a viver eternamente distante de Deus em sofrimento não são os pecados que às vezes a gente nomeia aí, prostituição e essas coisas aí, outras coisas tantas, mas é sim o pecado da religiosidade. Porque muitas pessoas que estão agarradas à sua religião, achando que a sua religião é uma corda de salvação, elas ficarão terrivelmente decepcionadas. E os religiosos serão o maior número de pessoas. Não são os ateus, não. Não são os ateus, são os religiosos. Amado, é por isso que o que mais a gente vê hoje é o cristianismo misturado com outra coisa. O cristianismo misturado com outras coisas que o homem colocou ali e mexeu, e você sabe que a pessoa pode estranhar determinadas coisas de princípio,
Mas conforme o tempo vai passando, ela vai se acostumando com aquilo, aquilo passa a ser parte da vida dela. Haja visto que o povo de Israel no Egito, eles não eram monoteístas, adoravam, amavam e foram ensinados de Abraão para os demais a respeito de Deus, do único Deus. Mas lá no Egito, eles foram atingidos pela cultura egípcia. E uma das dificuldades que Deus teve muito trabalho foi tirar o Egito do coração daquele povo. Quando Moisés subiu lá no monte para receber as tábuas do Senhor, que ele ficou 40 dias lá, quando ele desceu, o que tinha acontecido? O irmão dele, olha aqui, amado, o irmão dele que havia sido o intérprete dele, que havia sido auxiliar dele diante de Faraó, e viu aquelas coisas tantas, milagres tantos que foram feitos, estava acompanhando Moisés. O irmão dele, que tinha autoridade espiritual, era o sacerdote. O irmão dele foi levado por muitas pessoas, e ele, infelizmente, essas muitas pessoas fizeram com que ele deixasse tudo aquilo que ele transmitiu, porque Moisés não falava diretamente com Faraó. Moisés falava com Arão e Arão falava com Faraó. Então Arão viu todas as coisas. Agora Arão, ele é convencido pelo grupo de pessoas que eles estavam tirando, levando para a terra prometida, a construir um bezerro de ouro. A construir um bezerro de ouro. Às vezes, amado, acontece a mesma coisa conosco. Mesma coisa. A gente ama a Deus, mas às vezes a gente não liga muito por uma mistura que a gente coloca ali. A gente ama a Deus, mas a gente não leva em conta a mistura que outras pessoas estão colocando ali, né? Conforme disse lá, Ezequiel, se não me falha a memória, Eliseu, havia o quê? Havia morte na panela. Havia morte na panela. Então, o apóstolo São Paulo, irmãos, ele começou a perceber que coisas começaram a ser infiltradas sorrateiramente na igreja. Sorrateiramente. Sabe? E ele estava atento. Eu posso até crer que ele tinha muitas pessoas de confiança lá e que ele pedia, olha, fica observando, porque eu tenho o maior cuidado com a igreja e eu não quero que nenhuma heresia entre no meio aí, seja aceita e desvirtua tudo aquilo que eu me esforcei para ensinar para vocês. Eu não quero. Então, meus irmãos, o que aconteceu? Aconteceu que o apóstolo São Paulo, ele escreve essa carta, dado o perigo que os irmãos estavam correndo, porque heresias estavam entrando, e a heresia tem o intuito de levar as pessoas a se afastarem, não prontamente, mas gradativamente do Senhor. Distanciar, o que tem isso? Isso não tem nada a ver. O que tem aqui? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A Bíblia não apoia? Não, a Bíblia não apoia, mas não tem nada a ver. Tem base bíblica? Não tem, mas a Bíblia não apoia. Mas o que não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Não é assim que nós estamos começando. Não é assim, porventura, que a sociedade, não é assim, porventura, que a igreja evangélica está caminhando? Não é assim? Não é desse jeito, irmãos? Não é dessa forma? Eu quero que você faça uma análise da sua própria vida. Quanta concessão você já não fez no coração, mesmo sabendo que era contrária à vontade de Deus, mesmo sabendo que era contrária à palavra do Senhor. As concessões vão conseguindo, vão saindo. Vai fazendo. A hora que a pessoa menos espera, já está tragado. Sabe por quê? O que a Bíblia fala? Que quem que anda ao nosso redor?
arredor, o derredor, arredor mais perto, derredor, mas está aí do lado. Né? Quem é que anda ao nosso derredor? Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O bramido dele é forte como um leão, mas o agir dele é sutil como de uma serpente. Uma serpente. Então, o apóstolo São Paulo, meus irmãos, ele chama os irmãos para observarem tudo aquilo que eles receberam como ensinamento. Ensinamento vindo da parte de Deus. E que ensinamento? Ele fala aqui, o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. O que eu quero falar para você, amado, é para você guardar a tua vida, sabe? É para você se autovigiar, sabe? Para você analisar a tua vida. O apóstolo São Paulo não falou isso porventura? Ele falou, examine, pois, o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Examine a sua vida, examine. Você vai fazer alguma coisa que não te traz paz? Não está vindo de Deus. Você vai fazer alguma coisa que a tua consciência já acende a luz amarela lá? Não está vindo de Deus. Você vai fazer alguma coisa que a luz vermelha começa a picar? Não está vindo de Deus. Analise o que você vai fazer, perguntando a si mesmo, Jesus em meu lugar faria isso? Jesus em meu lugar faria isso? Logicamente que nós nunca iremos ser igual a Cristo, nunca. Não tem condições de ser, porque Ele era perfeito. Sem erro, sem falha, Ele nunca pecou, Ele não era pecador, nunca pecou. Nunca errou, nunca pecou. Então, ele é a estatura do homem perfeito, conforme Paulo fala. Mas mesmo Paulo, que disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele disse assim, olha, eu deixo as coisas que para trás vão ficando. Eu erro, mas eu deixo para trás. Eu não peco, porque pecar você premedita para fazer. Você sonda, mas eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, eu vou fazer isso. Então você faz o plano. Faz o plano. Eu vou citar uma coisa aqui, apenas para você, que eu queria não acreditar e nem gosto de ouvir. Aquela pastora no Rio de Janeiro, que segundo informações aí, ela planejou a morte do esposo. Né? Planejou a morte do esposo. Ela e mais alguns filhos lá. Olha que cabeça, irmão. Olha né? E glória a Deus, porque Deus é tão magnífico que levou uma pastora lá antes, e a pastora no meio da pregação avisou ela, falou para ela que Deus estava sabendo o que ela ia fazer, o que ela estava tramando fazer. A Bíblia fala assim que Deus há de trazer à luz toda a obra, quer seja boa, quer seja má, Deus vai trazer à luz. Então, querido, o apóstolo São Paulo, ele fala para aquelas pessoas, conduza a sua vida no amor de Deus. Conduza a sua vida no amor de Deus. E na perseverança. Eu sei que muitas vezes você já foi tentado a fazer muitas coisas. Não existe um ser humano, um cristão que não é. E logicamente que eu não vou ser tentado numa coisa em que eu sou forte e tenho facilidade para resistir. O inimigo conhece a minha vida quando ele tinha poder e autoridade sobre mim. Então ele vai querer me atrair nas coisas em que eu era mole, em que eu não tinha resistência. Mas eu tenho que perseverar aí e não aceitar, não receber, não desejar, não buscar. Acendeu a luz amarela, glória a Deus, deixa isso para lá, tira da mente, tira do pensamento. Senhor, me lava com teu sangue. Esse pensamento não pode prosseguir, então aborta esse pensamento. Aborta isso.
Não é um pensamento bom, não leve a cabo. Não leve a cabo. Ó, amado, tem uma pomba-rola fazendo ninho aqui em cima, ó. Em cima disso aqui, ó. Eu não posso evitar de fazer ninho aí. Olha o que eu descobri, coitada, ela vai ter que sair dali, né? Vai ter que sair. Né? Tá fazendo aí. Nós já tiramos o ninho dela mas ela teimosa, voltou aí novamente. Ela está perseverando em fazer um ninho. Mas, irmão, eu não posso impedi-la, porque eu não tenho condição de subir lá. Não posso. Mas eu posso impedi-la de fazer ninho na minha cabeça. Posso impedi-la. Então, se as ideias ruins estão circulando aí na sua cabeça, se pensamentos ruins estão... você pode evitar isso, não deixa prosseguir. Arranca o ninho daí. Tira isso daí. Então, o apóstolo São Paulo, irmão, tudo que surgia, ele já contradizia. Por quê? Por causa do cuidado que ele tinha com a vida dos irmãos. No capítulo de número 2, versículo 13, ele fala, é uma exortação à perseverança. Ele diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Olha o que ele fala. Então ele dirige para aqueles irmãos e ele tenta, porque ele já havia falado sobre isso, trazer à memória deles aquilo que eles haviam recebido como ensinamento dele. Mas nós devemos dar graças a Deus sempre por vocês, amados irmãos pelo Senhor, irmãos amados pelo Senhor. Por quê? Porque desde o princípio Deus os escolheu. Escolheu para quê? Para serem salvos. De que forma? Mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Querido, a igreja ela foi escolhida antes da fundação do mundo. Eu não estou falando de cada um de nós individualmente, porque eu estaria falando de predestinação. E se eu falasse de predestinação, eu estaria falando que uns foram predestinados à salvação e outros predestinados à perdição. Isso é bobagem, completa bobagem. Não tem sentido algum. Não tem sentido algum. É a mesma coisa que você colocasse dois filhos no mundo. Você com poder e autoridade, esse aqui vai ser o rei, e esse aqui vai ser o maior dos plebreus, vai ser o maior pobre, vou dar autoridade para ninguém fazer nada para ele, ele vai ter que esmolar a vida toda e vai morrer nessa. Seria isso. Será que Deus é assim? Pois aquele que crê na predestinação pensa dessa forma. Então, meus irmãos, nós somos eleitos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos como igreja. Como igreja. Porque eu tenho liberdade de escolher. Eu tenho liberdade de escolher. Por isso que o Senhor está na porta do meu coração. Por isso Ele fala, se alguém, Ele está na porta do coração de todos que ouvem o Evangelho. Se alguém, então o que o homem tem que fazer é uma única coisa. É abrir o coração e aceitar Cristo como Salvador. É só isso, nada, a obra já foi feita. Já foi feita. Então, nós como igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Então a igreja como corpo, ela foi eleita antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então ele fala para aquele povo, quero que vocês saibam disso. Que vocês foram eleitos antes da fundação do mundo, mas a obra teve que ser feita em favor de vocês. Mas o Senhor teve que falar o coração de vocês constantemente, para que vocês o recebessem como Senhor e como Salvador. E o Espírito Santo santificou isso na vida de vocês, levando vocês a acreditar na verdade da palavra de Deus. Aí, meus irmãos, ele fala assim,
O Senhor os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora e fé na verdade. Ele os chamou para isso, por meio do Evangelho. Eu estou falando aqui. Foi por meio do Evangelho, o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho. Cada vez que você ouve o Evangelho tem um propósito. Tem um propósito. Ninguém ouve o Evangelho à toa. Dê ouvido ou não dê ouvido, mas ninguém ouve o Evangelho à toa. Haverá um propósito e muito esse propósito será declarado no final de tudo. No final de todas as coisas. Senhor, eu nunca ouvi falar do Senhor. Por que o Senhor vai me condenar? Aí o Senhor vai mostrar, olha, tal dia aquele fulano falou da minha palavra, você não deu ouvido. Você não deu ouvido. E ele vai dizendo mais. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas. Essas tradições aqui, ele não está falando de coisas do passado, mas daquilo que ele havia ensinado, porque ele já estava longe da igreja há mais de 2 anos. E ele transmitiu oralmente, através da mensagem da pregação, as tradições, aquilo que ele recebeu como ensinamento do Senhor para poder passar para a igreja. Eu vos transmiti aquilo que do Senhor eu recebi. E ele vai falando mais. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Então, ele ensinou a viva voz, ele já tinha escrito uma carta antes, da 1 Tessalonicenses. E o que ele escreveu? Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Para me encerrar, eu quero pedir a você uma coisa, amado. Nada além do que aquilo que a Bíblia está falando. Em nome de Jesus, persevere na salvação que Deus providenciou em Cristo Jesus para você. Persevere. Se vier luta, saiba de uma coisa: o Senhor permanecerá do teu lado. Ele te escolheu. Ele não te escolheu para te abandonar, não te escolheu para te deixar no meio da caminhada. Ele vai perseverar com você e você vai perseverar com Ele. Ele te ajudará em toda e qualquer circunstância. Eu quero te lembrar, não há nada e não há ninguém mais forte e mais poderoso do que Ele. Quando você se achar totalmente enfraquecido, desvalido, a rocha da verdade estará do teu lado para você abraçar e segurar-se nela. Ele jamais vai te deixar, jamais vai se afastar de você, jamais vai te abandonar. Jamais, jamais. Ele não disse para você que estaria com você para todo sempre, quer na tristeza, quer no choro, quer na morte, quer nisso, quer naquilo, e te deixaria no meio da circunstância. De forma alguma. Ele prometeu estar com você e com você Ele estará. Ele não quebra a aliança que Ele fez com você. Amém? Quanto a você, encerrando, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem a aprendeu. Amém? Vou repetir mais de novo para você. O apóstolo São Paulo escrevendo para Timóteo. Quanto a você, como é que é o seu nome mesmo? Como é que é o seu nome? Eu sei que aqui é o Marco, ali é o Ricardo, aqui é o Pedro, ali é a Michele, ali é o Luiz Carlos, José Luiz, Luiz José, José Luiz, Luiz José, José Luiz, Luiz Carlos. Ali é o Joel.
Leal, leal, leal. Rodrigo Leal, não é? Leal. As irmãs ali. Irmão, ó, quando eu ler aqui, quanto a você, você vai falar o teu nome, tá bom? Quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem a aprendeu. Amém?